Olá pessoal, quem conversa com vocês, professora Júnia Andrade, eu estou aqui com o edital do Sebrasp aberto, né? Que edital esse? Edital do TCE do Acre, né? Porque vocês vão fazer prova discursiva, a segunda fase deste concurso, e este vídeo de abertura é um vídeo que já traz bastantes esclarecimentos, tá, pessoal, sobre a prova discursiva. Para quem não me conhece, eu sou professora discursivas há mais de 20 anos, né? Tenho muito tato com essas discursivas todas, trabalho de uma ponta a outra, ou seja, tanto no processo de preparação quanto no processo de análise, né, de provas para fins de recursos, tá certo? Então, também trabalho ali na ponta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu sempre estou em contato com prova do Sebrasp. Estou em contato com o processo de correção, estou em contato com o processo de elaboração, e disso decorre muita informação interessante, importante, para que você possa não desperdiçar o teu conhecimento, tá? Então eu vou passar aqui uma série de informações. É claro que cada um tem uma estratégia de estudo, não é? Mas quem confiou aqui no Turma de Redação Concursos para a sua preparação, não é? A gente vai fazer uma preparação bastante dedicada, tá? Vocês podem ver que o material das peças eu já deixei ali prontinho para eu explicar esse material para vocês. Obviamente, o nosso curso é um curso teórico, não é? Não é um curso que inclui prática, porque o tempo entre, né, o resultado e a aplicação da prova discursiva é um tempo muito curto, não dá para corrigir, então ninguém quer enganar ninguém, tá? Mas eu vou detalhar bastante o processo de escrita, de tal modo de tal modo que você vai sim conseguir fazer uma excelente prova, tá bom? Isso aí vocês podem ficar tranquilos, porque a ideia é realmente mostrar o caminho, o que, que precisa ser feito, tá bom? Prova discursiva, né, para tribunais de contas do Sebrasp, é uma prova discursiva difícil, Júnia? Não é, tá, gente? Não é. Que isso, professora, já está blefando, né, na entrada. Não é, eu vou provar que não é, para vocês entenderem. O que acontece é que, quando vocês abrem um caderno de provas, vem um mundo de emoções ali naquele caderno. Mas eu vou provar para vocês que não é. E vou mostrar todas as ciladas, né, nas quais as pessoas costumam cair. E vocês precisam ficar ali espertos para não caírem nessas ciladas, tá bom? Bom, primeiro eu tô aqui com o edital aberto porque o que interessa começa aqui, tá? E aí eu vou comentando os bastidores, tá, gente? Aquilo que acontece na prática, aquilo que eu vejo acontecer mesmo, tá ali, não tem como negar, tá bom? Para vocês entenderem. Pessoal, aqui no item 9.2, né, está detalhado exatamente como vai ser a prova discursiva do auditor de controle externo. Então a gente vai ter uma prova valendo 100 pontos no seu total, né? Essa prova vai ser aplicada, certo? No dia 13, e cada um dos jogos de prova, né, que é P3, P4, né, eles vão ter duração o quê? De 4 horas cada. E aí, você vai guarda esse tempo, tá na sua cabeça, duração de 4 horas. A banca diz aqui que na P3 vocês vão responder 4 questões. Essas questões serão respondidas em até 20 linhas e cada uma delas vai valer 15 pontos. E vão totalizar aí 60 pontos. Tá? Sobre o quê? Assuntos relacionados aos conhecimentos específicos do cargo área. Como muitos conhecimentos específicos são aqueles conhecimentos específicos que são coincidentes de um cargo para outro, geralmente são os conhecimentos que vão constar nessa questão, nesse grupo da P3, tá, gente? Ah, professor, isso quer dizer o quê? Quer dizer que na redação da peça prática vão entrar os conhecimentos específicos que são exclusivos do cargo. Sim, sim. Por exemplo, na redação da peça prática, o pessoal da administração vai fazer uma redação bem pertinente ao teu próprio cargo, o pessoal da engenharia vai fazer uma redação bem pertinente ao seu próprio cargo. E lá naquelas questões, por exemplo, auditoria governamental, cai para todo mundo? Cai. Então, uma das questões vai ser de auditoria governamental. Então, é assim que a banca faz, tá bom? Por que que é feito assim? Raramente ela vai variar, tá? Costuma variar, mas assim, às vezes colocando alguma coisa específica daquele outro cargo em uma questão apenas, mas a tendência é que ela mantenha por pelo menos 3 questões conhecimentos são comuns. Por exemplo, a parte de AFO, se cair para todo mundo, naturalmente você vai ter uma questão de AFO aqui. A auditoria governamental, se cair para todo mundo, naturalmente vai ter aqui, tá? Tudo bem? E vocês vão fazer uma redação de uma peça prática, que é um relatório de auditoria, de até 120 linhas, no valor de 40 pontos, envolvendo caso hipotético acerca de assuntos relacionados aos conhecimentos específicos, cargo, área. Bom, vamos à teoria e à realidade dos fatos, né?
Teoricamente, o que acontece com o candidato no dia do concurso público? Ele tenta peitar o máximo de linhas, principalmente na redação da peça prática. Ele vai, mas ele vai navegando, ele quer chegar, ele vai escrever 100 linhas, 110, 120, não é? A letra vira um lixo, um lixo, um lixo. E aí, a banca caneta vocês de fora a fora. Olha, quem fez concurso recentemente, né? Eu vou deixar esse vídeo na área aberta, o pessoal afirmar, testar o que eu estou falando. Né? Se alguém estiver que tenha feito concurso do Sebrae recentemente estiver me ouvindo. Então, veja bem, gente, em provas discursivas, coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Eu dou aula há mais de 2 décadas, então eu tenho total propriedade sobre o que eu estou falando. E não ia nunca me arriscar em colocar o concurso de uma pessoa à perda, né, para falar uma besteira e me comprometer. Claro que não. Veja só, se você resolver fazer, todas as 20 linhas estão aqui, só porque você quer complementar as 20 linhas estão aqui, né? Você vai escrever coisa pra caramba, mas ainda assim vai dar pra você passar a limpo de boa. Quando você for fazer a P3, teu pulso já estará doendo pra caramba. E aí, se você resolver peitar mais de 100 linhas, você vai passar muito aperto, tá? Com o teu processo de escrita. Então, uma dica que eu vou dar, se possível for, tá? Obviamente, se possível, mensure tudo no dia, não adianta fazer uma coisa e depois pensar outra, né? Dá para fazer rascunho? Dá, mas eu vou explicar como é que o rascunho é feito. Eu vou explicar. No curso, então, eu vou esquematizar os rascunhos para vocês terem uma noção de como produzir rascunho, né, numa situação como essa aqui. Eu vou explicar. Vocês vão ver que existe uma estrutura interna do Sebrae para a composição dos seus parágrafos, né, conforme o comando da questão, que vai fazer com que você apresente, sim, uma discursiva bem estruturada, não é, assim, feita com muito cuidado. Por que eu estou falando isso? Gente, como eu falei para vocês, eu trabalhei também na fase recursal de concursos do Sebrasp que tem uma estrutura parecida com essa prova aqui. Por exemplo, Tribunal de Contas do Paraná. Sim, trabalhei. No concurso do Ministério do Planejamento, né, um analista de planejamento e orçamento. Sim, trabalhei. Tinha lá questões menores e questões amplas. E o que ferrava o pessoal? Era o conteúdo em si? Não, eu vou provar para vocês que o conteúdo é fácil. Vou mostrar para vocês aqui que o conteúdo é fácil. O que ferrava o pessoal era a letra, gente. Era a letra. Por exemplo, em redações valendo 20 pontos, né, questões menores, lá do Tribunal de Contas do Paraná, por exemplo, os alunos chegavam a perder mais de 2 pontos. Sabe por quê? Erro de grafia. Veja que quando a banca for analisar, ela for julgar a tua discursiva, né? Veja aqui, deixa eu mostrar para vocês os critérios de julgamento. Veja só, tá vendo? Ó, com os alunos aspectos de natureza gramatical, tais como grafia. Veja que a banca não escreve ortografia. Por que não é ortografia, professora? Porque ortografia tem a ver com as regras de escrita, as regras de uso das letras, ou seja, regras de uso dos grafemas, tá bom? Grafia tem a ver com o desenho da letra. Olha que interessante. Na grafia, além de usar a letra correta, a banca se permite, não é, corrigir e aplicar penalização se aquele desenho da letra não estiver de acordo com o padrão do grafema em língua portuguesa. Como assim, Júnia? Acompanhe comigo aqui, eu deixei aberto, ó. Isso aqui, pessoal, é um parecer, não é? Um aluno que estava lá na fase recursal, ele queria fazer recurso contra a quantidade de erros de grafia que a banca apontou. Foram apontados 31 erros gramaticais nesta redação, que só tem 59 linhas. Ah, e foi somente ele prejudicado? Não, isso foi geral. A canetada foi geral. Porém, este aluno quase não tem erro gramatical, ele tem um ou outro erro gramatical, eu posso contar assim em torno de talvez uns 5 erros, no máximo 6 erros gramaticais, tá bom? Mas a banca apontou 31. Quem está certo? A banca, claro. Porque a banca, quando nomeia grafia, ela quer o desenho. E aí, vocês podem ver que a letra deste candidato é uma letra extremamente legível. A banca foi, ela cortou mesmo, ela tirou mais de 2 pontos nesse parecer, não é? Do candidato. Acho que valia 20 pontos e ele tirou metade no conteúdo ali, um pouco mais da metade, ela desceu a caneta, ele caiu para menos da metade. Então, eu estou falando ainda de uma questão muito simples, que é a letra dele é legível.
Júnior, pelo amor de Deus, então agora eu fiquei apavorado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que correr quanto tempo, fazer rascunho, ainda passar limpo, não vai dar certo não, professora. Pessoal, se tiver muita rasura também, ela vai punir também. Ela vai punir também. Então eu vou explicar algumas coisas aqui que já de largada são necessárias para vocês entenderem, tá? O que que tem aqui que a banca implicou e que lá na hora tem que tomar cuidado. Portanto, quando você estiver fazendo prova do Sebrasp, não precisa ficar desesperado para escrever quase 120 linhas, porque não vai dar certo do mesmo jeito. Você vai pegar o teu conteúdo, o conteúdo que você domina, isso vai para o ralo. O que você precisa ser, olha esse critério, gente, eu vou achar aqui, tá? Daqui a pouquinho no material do Sebrasp. Eu vou procurar para vocês. São 4 Cs de critério, né? Que é clareza, concisão e economia, coerência e coesão. A banca exige isso. Então, isso é economia, a concisão é uma economia. Se você sair escrevendo demais também, você vai ser punido do mesmo jeito. Tá? Então, tome isso. Júnior, então você recomenda aqui. Se der para eu conseguir, mas eu vou ficar muito cansado e tal, conseguir fazer um rascunho. Sim, eu vou explicar como o rascunho é pensado, tá bom? Aqui no curso, então, principalmente, eu vou detalhar bastante como que esse rascunho tem que ser pensado, certo? Primeiro vou dar as aulas. Das aulas, vocês vão ver lá as aulas teóricas. Depois, vocês vão ver, assim, um material na aula 2, falando como pensar o rascunho. Aliás, na hora que eu estiver explicando o material da aula 2, eu vou explicar isso, melhor dizendo, tá? Eu não vou separar uma coisa da outra, não, tá bom? Então, isso é importante que vocês tenham essa concepção, tá? Então, professora, você falou que as questões não são difíceis. Eu vou provar. Olha só. TCE Paraná 2024. Igual o TCE do Acre, mesma questão. Que prova é essa? O pessoal da administração, certo? A banca, quando ela quer tornar a vida do aluno um inferno, ela sabe muito bem fazer isso. Ou ela coloca itens bem detalhados, que o cara até treme, né? Na hora que tá lendo ali, treme. Ou ela coloca o caso muito extenso, igual, por exemplo, o TCE de Minas, o caso era enorme, né? Para o aluno analisar. Mas vamos lá, certo? Olha só, eu sei que muita gente não é de administração, mas na hora que olhar com um pouquinho mais de calma, vai perceber que não é tão complicado assim. A banca diz aqui, ó, em referência à situação hipotética acima apresentada, elabora um parecer a respeito do trabalho de elaboração do planejamento realizado, analisando os seguintes aspectos. Bom, primeiro, nós vamos entender o seguinte. O Sebrasp varia muito, né? Tem edital que ele quer aparecer, tem edital que é relatório de auditoria, tem edital que é nota técnica, informação, ou seja, diversas peças técnicas. E às vezes, quando você olha, quando ele tem esse desenho aqui, ó, a gente não passa de uma grande dissertação, tá? É claro que a gente vai entender um pouquinho como que essa dissertação precisa ser conduzida na parte interior dos seus parágrafos, tá bom? Porque dissertação é esclarecimento, né? O parecer, a base do parecer é a dissertação seguida de opinião, tá? Então a gente vai entender isso. E o relatório é a análise dos elementos, né? Mas o relatório também contém recomendações, portanto também é seguido de opinião. Então a gente vai ver que tem uns detalhes que muitas vezes os alunos não prestam muita atenção. Então, por exemplo, aqui pede para o aluno analisar 3 aspectos que são ligados ao quê? A um planejamento, né? Então, é uma instituição encontrava-se com o desafio de remodelar integralmente seu planejamento, né? Naturalmente seu planejamento estratégico, e contemplando todas as etapas que fizessem necessárias. Realizado o trabalho de elaboração do planejamento, foram apresentados à auto-administração da instituição apenas os seguintes documentos, né? Ou seja, então o planejamento está incompleto, a questão já falou que está incompleto. Tá? Relatório de análise de cenários contendo exclusivamente, esse exclusivamente já ditou muita coisa, as oportunidades e ameaças apresentadas pelo mercado. Ora, veja o que a banca diz aqui em relação ao primeiro item que ela quer que você analise. Ó. Adequação da análise de cenários, né? Então aqui, abordando o conceito de cada cenário pertinente, bem como esclarecendo a necessidade ou não de eventuais ajustes. Pessoal, quem estuda administração, né, se pega uma matriz SWOT da vida, sabe que numa análise de cenários você não analisa apenas fatores externos, você analisa também o cenário interno. Então você tem mais 2 itens aqui, 2 aspectos relativos ao cenário.
que não foram contemplados nessa questão. Então, o que a banca está te pedindo é uma teoria sobre. Ela quer simplesmente que você, ó, você aborde o conceito de cada cenário pertinente, né? Você vai a adequação da análise de cenários apresentado. Esse cenário está adequado? Essa análise está adequada? Ora, para um planejamento, né, que precisa ser completo em todas as suas etapas, analisar apenas cenário externo não está adequado. Então, você vai deixar bem claro que não está adequado. Ponto. O que que faltou? Ah, falta o cenário interno, né? Mas você precisa conceituar cada cenário pertinente. Então, tu tem que conceituar esses elementos de cenário externo, mais os dois de interno, né? E deixar bem claro que é necessário ajuste. Ou seja, recomendar o ajuste, recomendar a inclusão daqueles cenários internos, da análise de cenário interno. Entendeu? O que os alunos arrumam uma confusão sem fim na hora de falar daquilo que é mais simples. Mas por que fazem isso? Porque não prestam atenção no item, tá certo? Daria sim para você ter uma noção do rascunho feito em forma de esquema, né? E depois transpor. Olha, eu entendi exatamente o que é, vou transpor. Ah, proposição da visão de futuro institucional. Opa! Aí pergunta, suficiência da visão de futuro como único elemento do planejamento estratégico, abordando o conceito de cada elemento do planejamento estratégico. Quer dizer, então existem outros, né, outros conceitos, não só a visão de futuro. Tem os valores, por exemplo, tem os objetivos, bem como esclarecer a necessidade ou não de eventuais complementos. Quando a banca fala esclarecer a necessidade ou não de eventuais complementos, é para você sugerir a complementação. Dizer se é suficiente ou não o que foi apresentado aqui acima. É claro que o próprio exercício está dizendo que não é suficiente, né? Então não é. Abordar o conceito da visão de futuro, dos outros elementos faltantes e deixar bem claro que para que o planejamento, né, ele possa se mostrar completo, um planejamento eficaz, um planejamento transparente, é preciso também fazer a inclusão de outros elementos, não é? E aí você sugere a complementação. É isso, tá? Então veja que o que se precisa, na verdade, todos esses assuntos aqui eles são palatáveis para quem estuda. Quem estuda, né, a área de administração são assuntos relativamente fáceis. E todas, olha só que detalhe interessante. Todas as discursivas que eu peguei na fase, eu peguei poucas discursivas na fase de correção, né? Que eu não tinha muito tempo, o tempo era muito curto e tal. As discursivas que eu peguei, assim, de administração, por exemplo, né? E até também depois teve aluno que queria judicializar, pediu para olhar o texto, falei, manda para eu ver. Eu vi assim que o aluno tem uma noção muito boa do assunto, mas ele tem uma dificuldade de perceber o que ele está fazendo, tá? Então ele vai construir parágrafos de uma forma muito aleatória e não é assim que funciona. Para você não achar que eu peguei só uma prova para mostrar, eu vou pegar aqui nesse mesmo concurso a prova para engenheiro, tá bom? Então, por exemplo, ó, considerando a situação hipotética acima, os fatores relativos à gestão de projetos, elabora um parecer técnico abordando os seguintes aspectos: aplicação dos planilhas de orçamento sintético e analítico no contexto do projeto. Então aqui a gente tem um estudo que é muito comum, bastante cobrado, tem prova, que é de uma empresa de engenharia civil, né? Ela pretende o quê? Dar início ao projeto de construção de uma ponte, né, que está orçado em 200 milhões, e esse prazo de construção é de 24 meses. Para tanto, a empresa decide um parecer técnico emitido por um engenheiro, compatível com uma obra de tal porte. A empresa espera que o parecer contenha direcionamentos relativos à gestão de insumos, gente. O enunciado está deixando claro. A empresa quer direcionamentos, né? A gestão de insumos ao detalhamento dos serviços principais a partir da aplicação da curva ABC, parará, parará. Enfim, quando chega no item 1, a banca quer que você redija um texto sobre a aplicação de orçamento sintético e analítico no contexto do projeto. Pessoal, técnica de escrita a gente precisa ter, porque senão o aluno erra. O que o aluno faz? Ele até sabe relativamente o assunto, né? Mas um orçamento sintético ou um orçamento analítico? Os nomes meio que já dizem, né? O que você vai fazer? Você primeiro, então, precisa explicar sobre a aplicação do orçamento sintético separadamente, depois explicar sobre a aplicação do orçamento, das planilhas de orçamento analítico, né? Explicar a fundamentação dessas planilhas e direcionar é deixar uma sugestão.
É explicar por que precisam, senhora, sugestão, como se fosse uma sugestão de encaminhamento, certo? Então, quer dizer, eu preciso sugestionar essa aplicação. Por que ela é importante? Quando ela precisa ser feita? Em que momento? Onde precisa ser aplicada? Eu preciso me fazer perguntas, né, para poder entender essa questão. Por exemplo, aqui a banca pergunta sobre a eficiência da utilização da curva ABC para categorizar serviços e insumos, né? Então você vai explicar o que é a curva ABC, vai dar um exemplo prático desta curva, certo? E vai sugerir o momento em que isso tem que ser aplicado. Será no início, quando começa o projeto? Então, você tem que ter isso. Muita gente faz a discursiva, explica a curva ABC, né? E não dá direcionamento nenhum para aquilo. Então, esse é um problema bem sério, tá? Tem aluno que vai explicar essas planilhas aqui, que são 2 planilhas, ele explica tudo junto, como se fosse uma coisa só. Tá vendo? Igual isso aqui, integração dos cronogramas físico e financeiro. O aluno explica as 2 coisas em conjunto, em vez de ele falar de uma coisa primeiro, outra coisa depois. Então, o Sebrasp ele tem um monte chamado parágrafo dedutivo, parágrafo indutivo, parágrafo distributivo. A gente tem que entender a função desses parágrafos, né? Que no curso, na hora que eu estiver explicando as peças, eu vou explicar isso para vocês. E é a partir disso que você faz resumo, tá? Você consegue fazer resumo, você faz rascunho, né? A partir dessa noção de criação de parágrafo. Olha, esse aqui cabe um parágrafo distributivo, certo? Ok. Ah, isso aqui não é um parágrafo contínuo, porque aí eu vou saber como que isso vai desenrolar. E aí eu vou conseguir obedecer o edital, né? Porque não adianta eu ter muito conhecimento se eu não consigo escrever de acordo com os critérios de avaliação da banca. Então, pessoal, o que a gente vê muitas vezes, se vocês olharem aqui, são assuntos fáceis, assim, não são assuntos difíceis, são assuntos que, naturalmente, quem está estudando para um concurso desta envergadura, né, precisa dominar. Então, olha só, a banca vai analisar a apresentação, sim, vai analisar a sua letra, a sua paragrafação, né, a margem, como você faz a composição dos seus margens, se você extrapola a margem ou não, tá? Se você fica apertando muito a letra varia muito, por exemplo, de tamanho, de direcionamento. Tem gente que começa com a letra em pezinho, daqui a pouco a letra toda tombada, porque a pessoa está cansada. A banca mete caneta mesmo, tá? Eles vão ver que a maior parte das punições do Sebrasp dizem respeito a elementos meramente formais e não a elementos de conteúdo tanto assim, tá? Estrutura textual. Gente, para desenvolver o tema, ou seja, o conteúdo, você precisa desenvolver uma estrutura textual compatível. Portanto, se eu te pergunto sobre 2 itens, você tem que explicar um, primeiro explicar o outro, depois fazer um intercruzamento entre os dois, tá bom? Outra, se a banca, a questão me recomenda, ela pede uma recomendação, ela pede uma sugestão, ela pede um encaminhamento, você tem que saber o que você está lendo. Então, o problema está muito entre o que eu estou lendo e o que eu estou produzindo, tá bom? O desenvolvimento do tema vão totalizar, quer dizer, tanto a apresentação como a estrutura, né? Essa estrutura vai envolver aspectos de coesão e coerência, tá, gente? A coerência é a capacidade de você combinar os elementos, combinar com o que foi solicitado para você. Então tem que ficar de olho nisso, tá bom? A avaliação do domínio da modalidade escrita, né? A banca vai avaliar o quê? A grafia, eu já expliquei para vocês o desenho de letra. Morfossintaxe, o que é isso, Júnior? A banca avalia o uso da vírgula aqui, avalia paralelismo, que é o equilíbrio frasal, avalia concordância, regência, colocação pronominal, mas ela tem menos avaliações em morfossintaxe do que em grafia. Propriedade vocabular, né? São poucas as palavras que os alunos usam que eles escorregam, por exemplo, a expressão o mesmo, pronome o mesmo. Às vezes o aluno usa esse pronome, né, como elemento de substituição e ele está errado. Pronome onde. O aluno usa esse pronome como relativo de lugar, né? Às vezes usa como relativo de tempo, relativo de evento, mas não relativo de lugar. Ele erra. Então existe assim uma listinha básica de vocabulários que a gente precisa dominar para a gente não cair nesses engodos, sabe? Não cair nesses erros, entendeu? Então o que vocês vão ver no curso comigo é basicamente esses cuidados. Agora eu vou mostrar para vocês, né? Aqui eu até tomei nota, tá, gente? Por exemplo, ó, na linha 5, a banca alega que tem erro de grafia. Eu vou explicar para vocês.
Ó, primeiramente, cumpre destacar que a aplicação das planilhas, essa divisão silábica está perfeita. Perfeita. Com o que a banca está implicando? Com esse tio aqui. Com este tio, sim. Tá? Com este tio. Que é isso, Júnior? É. Por quê? Porque ele parece um acento. Entendeu? Ela não aceita. As provas de tribunais de contas não têm aceitado deixar passar nada disso. Por exemplo, linha 9, né? Que a banca deu um saltinho e foi para a linha 9, ó. Ó, tanto o sintético quanto o analítico, tá vendo? Vírgula. Aqui tem um erro de morfossintaxe, ela marcou, tá? Mas ela marcou um erro também de grafia. Permitem definir atividades necessárias para a execução do empreendimento. O que ela implicou aqui? Gente, aqui há duas coisas, né, que às vezes ela não implicou aqui, mas implicou em outra linha, vocês vão ver. A ausência de pingo no i minúsculo, ela implica. Esse tio parecendo casado com cedilha é também motivo de a banca canetar, tá? Na linha 13, né, a estimativa correta dos custos de construção diretos e indiretos é imprescindível, né, para a gestão. Naturalmente, esse imprescindível, quando ele correu aqui, tá vendo? O S ficou muito miudinho, então, e o E também não saiu muito. Ela vai implicar, ela vai marcar uma única vez na linha ou duas vezes e já era. Ah, por que o tio não? Porque ela já marcou, tá? É a linha 22. Vamos lá. Quanto à eficiência da utilização da curva ABC para categorizar serviços, insumos, vírgula, tá vendo? Certinho. Provavelmente ela está mexendo com o que aqui? Claro, gente, deu recurso porque a gente fez muito recurso contra repetições. Mas tá vendo que curva? Naturalmente ela implicou com esse V, que não tá parecendo V, tá casando com a letra de cima, certo? Na 21, por exemplo, ela naturalmente implicou com esse cedilha que casa com o ponto aqui, esse ponto final, e fica parecendo ponto de exclamação. Tá bom? Depois a banca saiu, aí ela saiu canetando, linha a linha. 25, por exemplo, linha 25 ela marca duas vezes. Realmente tem um errinho aqui, acento em itens. Tá vendo? Tem um errinho aqui. Tudo bem? Mas você vai ver o que? Ela vai implicar a ausência do pingo no i. Certo? Então, isso eu tô falando de grafia, tá, gente? Existem erros de morfossintaxe também marcados. Ah, vou lá para 27. A curva ABC, né? Tá vendo como o C ficou muito junto, tá vendo? A banca sabe que tá escrito curva aqui, mas ela não aceita esse desenho, não. Tá vendo? O C casou aqui com a primeira perninha do U, né? Então ela não aceitou. A linha 31. Essa categorização permite identificar não apenas os recursos, né? Então veja, ó, ele faz a divisão aqui certinha, relevância, né? E vem aqui, essa categorização permite identificar não apenas os recursos. Tá vendo essa perna desse R um pouquinho mais alta? Provavelmente ela implicou com isso. Então, assim, é o tempo inteiro. Daqui para frente, ela vai linha 30, 31, 34, 35, 36, 37 e foi embora. Tá certo? 37, né? Você vai ver, ó, o aluno, um pouquinho que ele extrapola aqui para a banca já está invadindo o espaço exterior à margem, tá certo? Então, assim, tá vendo? O E, tá aparecendo o I aqui melhor. Então a banca foi implicando com detalhes o tempo todo. É claro, a gente comeu aqui, eu falei com o aluno, vamos tentar ver o que a gente consegue mudar, né, dentro dessa realidade, porque também tem muita marcação de repetição, tá, gente? Por exemplo, questão do tio, a banca marcou o tempo inteiro. Né? Então, a repetição é objeto de recurso. Então, assim, ela não tem dado temas difíceis, os temas têm sido relativamente fáceis, né? Se vocês olharem as questões menores, ó, risco de auditoria, a banca quer que definição disso, né? Isso aqui é uma decoreba, assim, enfim, certo? Aqui, por exemplo, sobre a natureza jurídica da decisão, né, das contas, das contas do presidente da Assembleia Legislativa, então, é questão típica mesmo de Tribunal de Contas, certo? Aqui essa questão super tranquila, o pessoal da engenharia, que são obras hidráulicas que podem ser implementadas em zonas urbanas para mitigar problemas de saneamento básico. Por que ela trouxe isso? Por causa do problema que houve no Rio Grande do Sul.
né. Então ela trouxe aqui uma situação para poder lembrar, será que houve, né, obras nesse sentido? Que obras poderiam mitigar esse problema que houve, né? Explicando a função de cada uma delas, seus benefícios em termos econômicos, sociais e ambientais. Então não estava tão complicado assim, certo? A 14.133, que é certo de cair, por exemplo, pelo menos uma questão 14.133, que é a, a lei de licitações, a nova lei de licitações, a lei de improbidade pode vir, porque tem muita mudancinha, né? Então pode ser que a banca cobre de vocês, tá certo? Ah, lá em auditoria, diferença entre tipos de auditoria, testes e técnicas, né, para serem aplicadas, procedimentos, tá certo? Então, assim, não é tão difícil, né, você estudar para essa banca. Mas você, para não jogar o teu conhecimento fora, que precisa economizar perda, tá? E a perda passa por uma série de constituição de elementos formais, tá bom? Pessoal, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa para mostrar. Eu queria mostrar para vocês aqui nessa prova do TCE, para vocês terem noção do que eu estou falando, certo? Muito do que eu estou falando para vocês aqui. Deixa eu ver, isso não deu. Então vou jogar aqui, ó, TCE, PR, Sebrasp, para procurar. Pronto. Então só para vocês terem noção, vou pegar um padrão de resposta aqui. Padrão de resposta não é discursiva, tá, gente? Já chama a atenção de vocês, porque padrão de resposta não é discursivo. Vou pegar aqui engenharia, pronto. Não é que a gente acabou de ver. Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui, olha só. Descreva a função da curva ABC, né, para o aluno para conseguir nota máxima. Ele descreve a função da curva ABC, explica detalhadamente de forma clara, concisa e coesa. Então o negócio é não é você gastar muitas linhas ali do nada. Tudo tem que fazer sentido no que você está falando, certo? Precisa ser claro, falar somente o necessário, né? Ou seja, ser conciso, certo? E as coisas têm que ter ligação, tá bom? Então, assim, tem que ter relação, você tem que escrever, fazer períodos menores, porque a coesão é avaliada com muito rigor, não é? E aí tá aqui, ó, como essa curva ABC será utilizada para otimizar a alocação de recursos, quer dizer, a aplicação prática disso, né? A banca pede exemplos, demonstrando adequada capacidade de análise e argumentação. Vocês vão ver que quando o examinador vai construir a resposta, aí tal, ele traz aqui, que aliás, esse examinador de engenharia é muito bom, eu gosto dele. Ele traz a resposta, ele traz a aplicação prática, ele traz a recomendação. Por quê? Porque o exercício pediu para poder fazer a recomendação, não é? Vocês vão ver que os alunos não conseguem fazer isso, eles vão explicar isso aqui tudo, dão uma volta assim, universal e não conseguem ter esse senso. E veja que a resposta é muito simples, tá, gente? Bem simples mesmo, certo? Ou seja, somente dentro daquilo que foi pedido mesmo, certo? Por exemplo, se eu tenho 2 itens, tipo, a banca pediu planilha de orçamento sintático e analítico. Tudo bem, só que você tem que explicar uma primeiro, depois explicar outra, tudo bem? E depois fazer as recomendações, tá? Então é isso que se precisa fazer, entendeu? Bom, espero que tenham gostado das dicas iniciais, né? Quem for seguir estudando conosco, vocês vão ver primeiro o quadro das questões, com a atualização daquilo que o Sebrasp mais cobra, algumas pegadinhas, a valoração, por exemplo, dos itens, como é que eu tenho que ficar esperto quando uma questão tem um item de maior valor, né? E tal, vocês vão me ouvir falar sobre isso. Depois tem a aula que é bem específica de vocês mesmos, que é a aula de peças, né? Eu vou ali detalhar nessa aula de peças toda a construção do texto e para te ajudar a pensar os parágrafos do Sebrasp para que você entregue teu melhor exercício, tá bom? Então, ótima temporada de estudo para vocês. Espero que seja muito proveitoso. Vai ser, tá? E vai te ajudar bastante.